círculo mágico é outro tempo, a gente se desliga, a gente está no entremundos. A criação do espaço, que é o nome do capítulo, ela está falando da criação do espaço sagrado. Não só para o ritual, que é o círculo sagrado, mas um espaço sagrado para além, né? E dentro desses espaços sagrados, geralmente o tempo não é linear. O tempo não existe, nem o tempo, nem o espaço, porque estamos entre os mundos, ok? Entre o mundo físico e o mundo espiritual. O círculo, ele é um recorte desses mundos. A disposição de um círculo é uma meditação representativa. O que ela quer dizer com isso? Que quando a gente fala assim, a sacerdotisa traçou o círculo com a faca ritualística, com o atame, com o punhal. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que a gente se põe à disposição de andar em volta do círculo. E enquanto a gente anda com o punhal empunhado, fazendo o movimento do círculo mágico, a gente está imaginando este círculo sendo traçado literalmente. Então o círculo, ele é construído primeiro dentro de você. E assim, como todo ato mágico, como todo feitiço, enfim. Primeiro antes de você, para depois você tirar essa energia e materializar ela de alguma forma. E não é porque você não está vendo este círculo de forma fatídica e material, com esses olhos que a gente vê, que ele não existe, que ele não é real, que você não consiga ver. Porque o plano mental, o plano psíquico e astral, ele é real, ele é visível. A gente só não consegue pegar com essa matéria, com esses olhos, mas a gente coexiste nesses mundos, né? Então, quando a gente traça o círculo, é uma meditação representativa, ou seja, você está fazendo essa meditação, esse círculo está sendo formado primeiramente na sua cabeça, para ele ser materializado enquanto você caminha em volta do seu espaço sagrado, delimitando aquele círculo mágico para que você pratique dentro dele. Que quando a gente cria o círculo, a gente fala que nada de mal vai entrar e nada de mal vai sair, porque ali está contido. Imagina que o círculo mágico, ele é uma cúpula naquele espaço físico que você tem naquele momento. Que ele é uma cúpula realmente, que você vai entrar dentro de uma bola de sabão. Que você vai entrar dentro de um círculo energético, um círculo de luz, um círculo de fogo, um círculo de fumaça, um círculo de alguma coisa. Você vai estar contendo energia e vivendo e sobrevivendo e coexistindo naquela energia, naquele espaço delimitado por você mesmo e por realidades exteriores. Isso deve ser imaginado quando a gente traça um círculo sagrado, quando a gente traça um círculo mágico. Por isso que ela fala que ele limita aquele espaço e ele contém, ou seja, ele coloca dentro dele os movimentos das forças sutis, das energias que ali a gente está invocando, que a gente está trabalhando, que a gente está chamando. Tá? Em bruxaria, a função do círculo não é essencialmente a de manter afastadas as energias negativas, mas guardar o poder, a fim de que ele possa atingir a plenitude. Porque quando a gente tem o cone de poder, a gente explode essa cúpula. E toda essa energia acumulada, contida, gerada, cuidada, dedicada, alimentada como uma fogueira, durante o ritual, dentro daquele espaço sagrado, daquela cúpula, ela vai ser liberada com toda a força quando você atingir o seu cone de poder, que é o máximo daquela energia, com dança, com canto, com trabalhos mágicos, enfim. A função não é te isolar de um mundo, não é afastar alguma coisa somente. Claro que o círculo também serve para afastar energias nocivas que podem te atrapalhar, enfim. Mas essa não é a verdadeira função. A função é fazer um recorte entre esses mundos para que você possa se comunicar com as energias de lá e daqui, co-criar dentro desse espaço, coexistir com essas energias, criar alguma coisa dali com essas energias, com o seu poder pessoal em conjunção com aquelas energias, conter aquilo naquela panela de pressão que é o círculo mágico. E quando a gente solta, ele explode, que é o cone de poder, que a gente costuma dizer que é o orgasmo, né, dentro de um ritual. A gente se estimula o tempo todo, assim como num ato sexual, no ritual a gente se estimula o tempo todo para chegar no fim a gente explodir, né, aquela energia.
Desestimula-se o abandono do círculo durante o ritual, pois, desse modo, há uma tendência para a dissipação da energia, apesar de que gatos e crianças muito pequenas parecem passar por ele sem causarem perturbações em seu campo de forças. Os adultos geralmente traçam um portão através de uma pantomima com um atame, no caso de precisarem sair do círculo antes do término do ritual. E aí a gente já está entrando em magia, e é muito legal ela falar isso. Por quê? Dentro do círculo mágico, que é todo esse espaço que a gente acabou de falar, é uma energia contida, certo? Quando você traça um círculo, você está delimitando um espaço. Se por algum motivo você precisa sair desse espaço que você mesmo colocou para você, nós dentro da magia e da bruxaria, a gente fala que é quebrar o círculo, que é quebrar essa energia. Já viu Supernatural? Aqueles episódios onde o Jim e o Sam fazem um círculo de sal, que o círculo mágico também pode ser delimitado fisicamente por sal, né? Então, a gente faz um círculo de sal e não pode ter nenhum risco nenhuma entrada naquele círculo, porque senão os espíritos maus entram. Na bruxaria não é exatamente assim. Se você sair, os espíritos maus, energias ruins entram. Mas não é aconselhável que tenha esse risquinho no círculo de sal, essa entrada. Certo? É necessário que seja hermético, concentrado, porque se caso tiver uma abertura, você quebre este círculo, você passe, ou uma pessoa passa, ou enfim, você mesmo se esquece que você delimitou o círculo mágico, você vai quebrar aquele círculo, aquela corrente de energia vai se dissipar. E não vai ser a mesma coisa. Você vai voltar pro ritual meio lerdo, meio tipo, não sei onde eu tô, o que eu tô fazendo mais, porque aquela corrente de energia é quebrada. E obviamente que o cone de poder não vai ser não vai ter tanto sucesso como ele teria se você não tivesse interrompido aquela energia. Mas se caso você estiver dentro de um ritual e você precisar sair por algum momento, a gente costuma abrir um portão, que é o que ela tá falando, ou é um portal. Então, com o Atami, a gente delimita uma porta neste círculo. Então, a gente tem esse espaço e a gente precisa sair por algum momento, por alguma coisa que não estava planejada. Então, o que você vai fazer? Você vai parar em frente a um quadrante, ou norte, ou sul, ou leste, ou oeste, em frente de uma torre de observação, que é ali que está a entrada dos guardiões. Porque se você vai sair do seu círculo mágico, você precisa que alguém fique protegendo ali. Se não tiver outras pessoas celebrando com você, você precisa que alguém mantenha aquela energia concentrada enquanto existe a abertura dentro deste círculo. Então, geralmente fica uma pessoa ali quando você está nessa entrada para que evite de energias entrem ou que energias saiam, certo? Ela fica ali na frente daquela porta que você traçou como um bloqueio. Se você está sozinho dentro do seu círculo mágico e você precisa porventura sair, faça isso em frente a um quadrante, para ter ali uma fonte de observação, uma torre de observação daquelas energias. Então você vai é como abrir uma porta. Você vai pegar o seu punhal e vai traçar do chão até em cima e vai fazer o movimento de uma porta. E vai sair. Não saia sem fechar essa porta. Então você vai sair, vai se virar para o círculo e vai fazer o movimento contrário. Se você começou desse lado, você vai fechar a porta desse lado. Então, você vai fechar o portal, a entrada que existe, a passagem que existe, para que você possa entrar e sair deste espaço mágico sem fazer a quebra de energia, sem fazer a quebra da corrente energética, sem prejudicar você no seu ritual mágico e até mesmo para ter consequências pós-ritual. Porque esse tipo de quebra de energia, se for um ritual com energias muito pesadas, se não pesadas no sentido de ruim, mas pesadas de densas, se estiver trabalhando com deuses negros, numa parte escura da roda, em sabás que falam de morte, de fim de ciclo, são energias mais densas, certo? Então, para você não ter consequências físicas depois do término desse ritual, esgotamento de energia, uma tontura ali, porque isso acontece, então não quebre essa corrente de energia. Se precisar sair, faça este portal que eu acabei de ensinar aqui para vocês, e no livro de Starhawk também, se vocês têm o PDF, voltem neste capítulo 4, primeira página, onde ela fala sobre essa prática, tá? Muito comum, a gente acha essa prática também em outros livros pra gente aprender e pratiquem, tá? Uma alternativa a isso também é você traçar o círculo num espaço físico maior, para que você tenha maior espaço para se movimentar dentro disso. Então eu vou fazer o ritual na sala, então eu não vou fazer o círculo mágico somente ali aonde eu vou sentar.
Eu vou fazer na sala inteira. Vou fazer no quarto, então eu vou traçar o círculo no quarto inteiro. Se você já tiver mais prática, mais experiência em traçar e destraçar círculo, porque isso também despende uma energia, você pode traçar o círculo na sua casa inteira, no seu terreno inteiro, porque ele não vai ter problema você se movimentar dentro dessa casa, porque então a casa inteira é o próprio círculo mágico.